Então, pessoal, começando mais uma aula, vamos ver hoje o modelo atômico de Rutherford, que é um modelo já básico que serve para um entendimento já de muita coisa de química, apesar de que tem outro modelo, que é o modelo de Bohr, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas o de Rutherford já é aqui um pouco suficiente para ver os assuntos iniciais de química. Eugene Goldstein, ele descobriu uma nova partícula presente no átomo, uma partícula positiva que ele denominou de próton. Quando Eugene Goldstein faz isso ele faz modificando o tubo de raio catódico. Ele começa já a ter uma situação de ficar insustentável essa ideia de que o átomo é indivisível. Então há uma necessidade de se criar um novo modelo atômico. E um cientista chamado Ernest Rutherford vai fazer um experimento que permite descartar de vez a ideia de átomo indivisível, bem como de o átomo ser uma esfera rígida. Então vamos ver como foi esse experimento. Então vamos aqui ao experimento de Rutherford. Nós temos aqui mais ou menos, vamos tentar entender aqui essa experiência de Rutherford. A gente tem aqui uma cápsula de chumbo e dentro dela teria o polônio, que é um elemento radioativo, E já se sabia, Marie Curie foi uma das que descobriram isso. E o polônio radioativo ele emite uma radiação chamada radiação alfa e ela é positiva, ok? Rutherford botou um canhão com polônio, uma abertura, e colocou aqui dentro de um revestimento, de uma cápsula, só que toda revestida de filme fotográfico. Ele colocou uma folha fina, uma folha de ouro, muito fina, E ele permitiu que a radiação atingisse essa folha de ouro. Rutherford fez esse experimento com a intenção de provar de uma vez por todas que o átomo não é uma esfera, certo? E tentar criar o seu modelo atômico, que é o que a gente vai ver aí para frente. Então é o seguinte, a radiação alfa positiva, quando saía aqui do polônio radioativo e atingia a folha de ouro, Rutherford verificou, que uma pequena fração dessa radiação ela sofreu uma repulsão, como se fosse um ricochete, Uma pequena fração dela, como se tivesse chocado em alguma coisa e voltado. E a grande maioria, a grande parte da radiação passava direto, Isso uma grande parte mesmo. Só uma pequena parte que desviava ou sofria repulsão, como se tivesse chocado com alguma coisa ou sofrido uma repulsão, de algo positivo. Como já se sabia que o próton existia, que o átomo ele tinha uma partícula positiva. Vou lembrar que Eugene Goldstein descobriu a existência do próton, E como a radiação alfa ela é positiva, então possivelmente sofreu aí uma repulsão desses prótons, Então é o seguinte, continuando aqui, uma pequena parte sofria repulsão, E a grande parte da radiação passava direto. Então o que é que Rutherford concluiu? Que no átomo nós temos uma parte central, que ele chamou de núcleo. Nessa parte central teria a carga positiva, porque a repulsão da radiação em relação ao que passou direta foi pouca, e ao redor desse núcleo central nós teríamos o que ele chamou de eletrosfera, Seria, eu sou péssimo aqui nesse eletrosfera. Acabou já o quadro aqui. Deixa eu fazer aqui
eletrosfera. Pronto. Essa eletrosfera seria a região ao redor do núcleo, que basicamente seria de vazio, né? E nela provavelmente estaria, né, lembrar dos modelos aí anteriores, somente de Thomson, nelas estariam as partículas negativas do átomo, que no caso seriam os elétrons, né? Então, basicamente, ele concluiu que o átomo ele é formado na sua grande extensão de vazio. Olha que coisa interessante. Vamos para isso aqui. Imagine aqui que a gente tem 3 átomos de ouro, né? Se a radiação alfa ela veio e bateu em um núcleo, ela ricocheteou, ela sofreu uma repulsão. Se ela passa direto, observe que ela passa direto na parte da eletrosfera, ou seja, que a grande parte de um átomo é feita de vazio, né? Seria a parte onde os elétrons estão, né? Que são negativos, né? Então não causaria repulsão também na radiação alfa que é positiva. Então por isso que a maioria da radiação passou direto. E uma pequena fração sofreu uma repulsão, né? Por ter se chocado no núcleo. Então aqui a gente entende que o átomo ele é formado por um núcleo, onde a gente teria o próton, a partícula positiva, e uma grande região vazia ao redor desse núcleo, que possivelmente, né, na verdade possivelmente não, na certeza estaria as partículas negativas, que são os elétrons, né? Esse experimento aqui, ó, chamado de experimento de Rutherford, é o que vai dar aí uma base para Rutherford criar o seu modelo atômico. Para a gente ter uma ideia do tamanho, da dimensão do núcleo do átomo relacionado ao átomo total, basta a gente imaginar um estádio de futebol e ali no meio de campo, naquela marquinha do meio, uma bola. A bola seria o núcleo e todo o espaço do estádio seria a eletrosfera. Ou seja, para você imaginar como o núcleo é pequeno relacionado ao tamanho total do átomo. E nesse espaço vazio ao redor do núcleo estariam os elétrons, né, em movimento. Esse experimento de Rutherford possibilitou a ele a criar um novo modelo atômico. Só que o modelo atômico que a gente vai ver de Rutherford aqui a seguir tem uma ressalva. Nela tem uma terceira partícula na formação do átomo. Essas partículas que formam um átomo a gente chama de partículas subatômicas. Tem uma terceira partícula que foi descoberta depois do modelo atômico de Rutherford, que foi descoberta por James Chadwick em 1932, que é o nêutron, que é a partícula neutra que está no núcleo do átomo e compõe ele. Então o modelo que a gente vai ver a seguir, que a gente vai chamar aqui de modelo de Rutherford, que é basicamente o modelo de Rutherford, vamos estar incluindo aí uma terceira partícula subatômica, que é o nêutron, que foi descoberta aí por esse cientista chamado James Chadwick, né? E ele descobriu isso depois que o Rutherford fez o modelo dele. Mas esse modelo que a gente vai apresentar agora é, de modo assim, ideal para o ensino médio a primeiro momento. Então, pessoal, vamos começar aqui agora estudando a teoria atômica de Rutherford, que é o modelo suficiente para a gente começar os primeiros assuntos de química geral, né? A gente vai ver outro modelo atômico futuramente, antes de tabela periódica, que é o de Bohr, mas no momento não há necessidade. Esse modelo de Rutherford aqui é suficiente para a gente começar os primeiros assuntos aí, ok? Então o átomo aqui, ó, nós temos aqui o modelo, né, como seria o átomo. Nós teríamos o núcleo no átomo, Deixa eu botar aqui a canetinha que já saiu aqui, o núcleo, ok? Nesse núcleo nós temos as partículas positivas, temos a partícula positiva, né? Partícula positiva se fosse um plural. Temos o próton, que foi a partícula descoberta por Eugênio Goldstein, e temos as partículas neutras, que foi chamada de nêutron, né? Foi a partícula descoberta por Chadwick. A massa do átomo praticamente está no núcleo,
A gente vai ver isso aqui na tabelinha, aqui no resumo. Então nós temos o núcleo. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. E ao redor desse núcleo nós temos o que a gente chama de eletrosfera. Uma região aqui vazia ao redor do núcleo, onde nós temos as partículas negativas, que são os elétrons, né? Ou o elétron, que foi a partícula descoberta aí por Thomson, ok? Então o átomo teria mais ou menos esse modelo, esse desenho, né? Rutherford, então, vamos resumir aqui basicamente o que a gente tem agora. O átomo não é uma esfera e apresenta muito espaço vazio. Quase toda a totalidade da massa do átomo está no núcleo. A gente vai ver isso aqui na tabelinha. Por que isso? Quase toda a totalidade da massa do átomo está no núcleo. Porque, como eu já falei, o elétron ele tem massa quase que desprezível, né? Foi feito cálculos e etc. Os elétrons estão ao redor do núcleo na eletrosfera, como a gente já falou. A eletrosfera, essa região, a gente vai ver futuramente que existe 7 distâncias, né? Chamado de níveis, camadas. Isso a gente vai ver futuramente possíveis que o elétron pode ter, ou seja, a distância que o elétron pode estar do núcleo. Certo? Futuramente a gente vai ver. Por hora, basta a gente saber que o átomo é formado por 3 partículas, chamadas de partículas subatômicas: elétron, próton e nêutron. A gente pode chamar o elétron, e simbolizar o elétron por um E, alguma região chamada de E, né? Com um E, com um sinal negativo em cima, E de elétron, ok? O próton a gente pode simbolizar por um P, com um sinal positivo em cima, P de prótons. E o nêutron a gente pode simbolizar por N, né? Pode ser um N maiúsculo também. Não tem nem carga positiva nem negativa, porque o nêutron ele é neutro. O nêutron ele é neutro, ou seja, ele não tem carga, ele não é nem positivo nem negativo, ok? O resumo aqui é o seguinte, ó, partículas subatômicas. O que são partículas subatômicas? Justamente as partículas que formam os átomos, que no caso são as 3, próton, nêutron, elétron. A massa relativa, a carga relativa. A carga é o seguinte, o próton tem carga positiva, mais 1, relativa porque é relacionada aos outros dois, as outras duas partículas, uma relação das partículas aqui. O elétron tem carga menos 1, ou seja, é a mesma carga do próton, só que por sinal contrário. O próton é positivo, o elétron negativo. E observe aqui que a carga do nêutron é 0. Justamente porque ele não tem carga, nem é positivo nem negativo. Massa relativa. Devido aos cálculos, isso desde lá de Thomson, né? Foi seguindo. A massa relativa, ou seja, o próton tem massa relativa 1 e o nêutron massa relativa também 1. Ou seja, massas iguais. Próton e nêutron têm a mesma massa. O elétron ele tem uma massa tão pequena, mas tão pequena, que é 1836 vezes menor do que a massa do próton ou do nêutron. Então o elétron ele tem uma massa tão pequena, você vê que a massa do próton e do nêutron já é pequena, imagine a do elétron, né? Que é considerado caso a massa desprezível, né? Ou seja, a massa toda, quase que na totalidade, a massa atômica do átomo ele é formada pelo próton e pelo nêutron, né? Ou seja, quem faz praticamente a massa do átomo é o próton e o nêutron. O elétron tem uma massa muito, mas muito desprezível mesmo, cerca de 1800 vezes menor que a massa do próton, certo? Então, ok até aí.